Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Nossa convidada é a desembargadora do TRT de Santa Catarina, Maria de Lourdes Leiria, gestora regional do Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Desembargadora, a senhora mencionou há pouco alguns municípios de Santa Catarina, especialmente na região oeste, onde há uma predominância do trabalho rural, em que também há uma incidência maior, segundo dados do IBGE, do trabalho infantil. O que se observa é que as famílias dessas crianças, elas se preocupam de uma certa forma em, naturalmente, encaminhar essas crianças para escolas. As crianças até têm um desempenho escolar razoável, no entanto, ao mesmo tempo, também contribuem e ajudam no trabalho na agricultura, junto aos seus pais no trabalho da agricultura. E ele se utiliza muito o argumento de que isso também é bom para a formação da criança, até porque futuramente alguém vai ter que ficar na propriedade, e o que fazer se todo mundo sai da propriedade, todo mundo resolve estudar e ir para fora, se formar e não exercer mais a atividade agrícola, quem ficaria? O que a senhora diz a respeito desse tipo de situação? Vanderlei, primeiro, a criança, enquanto criança, ela não deve trabalhar, ela deve estudar, ela deve fazer uma atividade, como diz no contraturno, um reforço escolar, ela pode praticar esportes, ela tem que descansar. Se nós colocamos a criança, não é o fato da criança estar na escola e trabalhar, que daí não é caracterizado o trabalho infantil. O trabalho infantil é proibido porque a criança não está formada para trabalhar. Sim. Então, nós vamos pensar numa criança que ela vai à escola, depois que ela chega da escola, ela vai para a agricultura, daí ela trabalha toda a tarde na agricultura, daí ela chega em casa e vai estudar, depois de ter trabalhado na agricultura, e vai no outro dia para a aula de manhã. E aí nós colocamos uma criança que ela só foi na escola e de tarde ela fez os deveres e brincou e descansou. Qual será o aproveitamento se nós formos comparar dessas duas crianças? Aí nós estamos tratando de uma criança carente e uma criança de uma classe econômica mais favorecida. Tá? E aí nós estaríamos tratando as crianças de forma diferenciada. Toda criança tem os mesmos direitos. O direito não é dedicado só à criança mais favorecida economicamente, ela tem garantida a sua dignidade, o seu direito de crescer e se desenvolver e estudar. O prejuízo que eu vejo é o prejuízo para a saúde dessa criança que trabalha, e o prejuízo agora pode ser que ela não esteja tendo problemas de aproveitamento escolar. Mas ela vai acabar se cansando, ela não é um adulto. Ela é uma criança, nós estamos roubando a infância dessa criança. Essa criança está se transformando num adulto antes do tempo. E ela vai acabar deixando a escola. E o que nos acontece é que nós vamos chegar ao ponto que essa criança não terá trabalho. Ou ela vai ter que ficar lá na agricultura sem uma qualificação. Não queremos que a criança saia do campo, não queremos que o adulto saia do campo. Ele não pode ser um técnico agrícola, ele não pode ser um engenheiro agrônomo, ele não pode ser um engenheiro ambiental. Por que nós queremos que a criança carente, que é da agricultura, por que ela tem que aprender só a tirar leite? Como eu vi um depoimento de uma mãe. Não, eu aprendi a tirar leite com 8 anos, ela também aprende, estou ensinando para ela vai ensinar para o filho. É exatamente isso que acontece. É um círculo vicioso da pobreza. Nós não podemos pegar e dizer, não, é claro que a criança aprende. Se você ensinar uma criança a tirar leite, ela vai tirar. Mas ela vai estar numa postura inadequada, ela vai ter prejuízos para a sua saúde e para o seu desenvolvimento. E vamos condená-la a só tirar leite. Ela vai ensinar isso para o filho dela. Será que ela não teria capacidade para, se estivesse estudando, ela ser uma engenheira agrônoma? Ou ela ser um técnico? Porque ela pode ficar lá e deve, se gosta do trabalho. Nós não podemos impor que a criança trabalhe antes do momento. Nós temos que orientar os pais. Eu entendo que é uma questão cultural. Nós temos que mudar essa cultura, que a criança já pode começar a trabalhar desde cedo para ajudar os pais. Mas nós só pensamos isso em relação à criança carente. Desembargadora, também há sempre o argumento recorrente que é melhor colocar a criança a trabalhar do que ficar simplesmente desocupada, sem fazer nada, que isso poderia levá-la, inclusive, induzi-la à criminalidade, às drogas e assim por diante. É mais um mito, né? Mais uma falácia em relação ao trabalho infantil. Como eu falava, esse pensamento nós só temos em relação à criança carente. Nós temos o Estatuto da Juventude, que considera jovem até 29 anos. Então, esse estatuto só se aplica para a classe dominante, né? Como que nós vamos considerar que a jovem é dos 15 aos 29 anos? Jovem é aquele que pode ser ainda sustentado pelos pais.
Mas isso na classe econômica mais favorecida, Sim. porque se a classe carente, então vamos colocá-la a trabalhar, porque senão ela fica desocupada e vai ficar nas ruas e vai cometer um delito. Mas essa não é a única opção da criança carente, ou trabalhar para não ficar desocupada. Não, a criança carente, vamos ocupar essa criança carente de forma correta. Coloca numa escola integral, ela estuda, ela vai para um contraturno, um reforço escolar, ela faz um esporte. Né? Não, vamos acabar com essa cultura de que criança carente trabalha para não ficar desocupada e cometer um delito. Certo. E em relação ao trabalho doméstico, que também é bem mais até difícil de combater, porque as pessoas em geral não veem como um problema se trazer uma menina lá do interior para ajudar no cuidado da casa e dos filhos em troca de roupa, comida e moradia. Sem contar que esse trabalho doméstico é considerado aí entre os especialistas como uma das piores formas de trabalho infantil. Como é que o judiciário pode atuar nessa questão? A questão do trabalho doméstico é uma questão muito complexa, justamente como você falou. Ela se desenvolve onde? Dentro de uma residência que está garantido o asilo inviolável pela Constituição. Sim. Então, como entramos lá? Agora, o trabalho infantil doméstico, ele é considerado uma das piores formas porque a criança fica lá segregada, fica longe da família, fica isolada e fica submetida a assédio moral, assédio sexual, trabalho pesado, corre o risco de se queimar. Então, é um trabalho, por isso, considerado piores formas de trabalho infantil. O Brasil tem em torno de 260 mil trabalhadores infantis domésticos. Então, é muito trabalhador infantil. Santa Catarina tem em torno de 5 mil, sendo que 2.600 crianças seriam de 10 a 14 anos. Imagina uma criança de 10 anos cuidando de uma casa. Tá? Isso, como que a gente pode atuar? Nós dependemos, se nós analisarmos que a Constituição diz que para pôr a salvo uma pessoa, você poderia adentrar uma residência, se ela está correndo um perigo manifesto. Então, se nós fizéssemos uma interpretação que a criança, como ela estava fazendo um trabalho que é proibido até pela lei nacional, pela Convenção Internacional, então nós poderíamos adentrar essa residência para pôr a salvo essa criança. Não é? Agora, poderia também esperar uma denúncia e o juiz de trabalho dá, porque mediante autorização judicial pode entrar na residência. Então, ou se entra na residência com um argumento, um conselho tutelar, que nós vamos pôr a salvo essa criança, então poderia adentrar mesmo sem a ordem judicial, ou vamos ao Justiça do Trabalho e buscamos essa ordem judicial para liberar essa criança. Claro que com uma denúncia, com um acompanhamento, um conselho tutelar, para pôr a salvo essa criança. Hein? Certo. Muito bem, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.